E agora, chegando no fim da aula, a gente vai pensar no seguinte: qual a maior dificuldade em relação a ter ou não ter um sócio? A maior dificuldade não é escolher um sócio, mas sim encontrar um sócio. Por quê? Tem uma frase que eu gosto muito, que é do John Rockefeller, que ele faz o seguinte: ele fala assim, uma amizade criada nos negócios é melhor do que negócios criados na amizade. Essa frase aqui serve muito bem para aquela pessoa que está pensando em criar uma sociedade com alguém somente com base na amizade. Um bom amigo não necessariamente será um bom sócio. Tem que saber diferenciar, né, separar muito bem negócios de amizade. Tanto é que existe aquela frase, amizade, amizade, negócios à parte. Então, assim, tome muito cuidado também na hora de escolher um sócio para não ir baseado na amizade apenas, tá? Porque, assim, amigos a maioria das pessoas tem, mas essa pessoa vai ser um bom sócio? Muito provavelmente não, porque não é todo mundo que tem essa capacidade. São pessoas muito específicas que são, assim, sócios ideais, né? Você fala assim, tá, mas e para mim que eu não tenho essa rede de amigos e pessoas empreendedoras que têm essa mentalidade, esse ímpeto, ou que tem o necessário para ser um bom sócio, para ser um bom empresário? Como é que eu faço? Uma dica é participar de grupos de empresários, eventos, palestras, talvez até vai que você encontra uma pessoa boa o suficiente para ser sócio na comunidade deste curso. Tem outros jeitos para procurar um sócio, né? Você não precisa também sair batendo de porta em porta, fazendo um questionário para ver se a pessoa quer ser sua sócio ou não. Mas participar de eventos, conhecer pessoas, né, fazer esse networking que o pessoal chama, né, criar esta rede de contatos é muito importante. E assim, como nem eu falei, como é que eu faria isso? Através de eventos, através de palestras, através de grupos de empresários, né? Tenha paciência também de conhecer a pessoa, identificar ela, conhecer melhor ela e não sair escolhendo qualquer um correndo só porque você quer ter um sócio, porque você precisa. Porque muitas vezes, se a pessoa não é boa o suficiente, levando em consideração todos aqueles critérios que a gente viu nessa aula, que são muitos, a minha dica é não tenha sócio. É preferível não ter sócio do que arriscar com um sócio ruim, porque olha, eu já vi muitos casos aí de pessoas que escolheram errado e assim, a dor de cabeça, a consequência negativa foi enorme, foi gigantesca, tá? São muitos prejuízos. E assim, além dessa questão de todos esses detalhes aqui que eu trouxe nessa aula, do que a gente considera, pô, isso é legal numa sociedade, isso não é legal, né, que foram muitas coisas, ainda tem alguns critérios muito mais técnicos e objetivos que a gente analisa na hora de considerar ter um sócio ou não. E que critérios são esses? São os que a gente vai ver na próxima aula, até para dar uma folguinha para você e para mim que estou aqui em pé falando. Certo? Então no próximo encontro nosso eu vou falar já de uma forma um pouquinho mais técnica, uma visão um pouquinho mais objetiva do que a gente observa na hora de ter um sócio. Tudo que a gente viu aqui foram questões mais o quê? Mais pessoais, de como é a pessoa, do comportamento, de como ela age perante problemas, de qual que é a filosofia dela. O que a gente vai ver na próxima aula é algo muito mais específico, tá? Muito mais técnico e muito mais detalhado. São coisas que você precisaria de uma ajuda profissional, de um advogado, principalmente, às vezes de um computador também, para identificar essas outras coisas. Então aqui a gente vai encerrar essa aula e até o próximo encontro.